Ok, aula 9, impacto central direto. Vamos imaginar aqui duas partículas. Eu vou colocar aqui seus centros de massa e ela está no impacto, ok? No exato momento de início do impacto, eu tiro uma foto e vou analisar essa foto. Então, eu posso definir aqui um eixo que eu vou chamar de eixo tangencial e eu vou chamar um outro eixo que passa aqui no centro de massa de ambas as partículas. Eu vou chamar isso aqui de linha de impacto, ok? Linha de impacto. Tá aí. O que define aqui, então, deixa eu colocar aqui as velocidades. Essa partícula 2, ela chega aqui com uma determinada velocidade. Está em cima dessa linha de impacto, que eu vou chamar de V2, e essa outra partícula aqui, ela chega aqui com uma outra velocidade, que eu vou chamar de V1, ou vetor V1. O que define, então, o impacto como central e direto? Bom, se os vetores velocidade eles estão exatamente em cima da linha de impacto, então, e essa linha de impacto passa sobre os dois centros da partícula, então nós temos aqui um impacto central direto, ok? Na próxima aula nós vamos estudar o impacto central oblíquo, que é quando as velocidades não são paralelas à linha de impacto, beleza? Isso é uma análise para a próxima aula. Aqui nós vamos estudar esse tipo de comportamento aqui. São duas partículas no impacto, onde a velocidade V1 e V2 ambas estão em cima da linha de impacto. E essa linha de impacto ela passa aqui no centro de massa de ambas as partículas. Tranquilo? Beleza. Vamos seguir. Pessoal, quando existe um choque, tá certo? Ambas essas partículas elas se deformam, ou seja, existe deformação e essa deformação ela é inevitável. Nesse caso aqui, ok? Na verdade, nesse caso aqui, em qualquer caso, né? A deformação é um fato. E quando existe choque, existe deformação. Em aulas anteriores, nós deduzimos a seguinte equação. MA, VA, vetor VA, mais a integral de FRA dt, t vai de 1 a 2, é igual a MA, VA, vetor, linha agora, certo? Da mesma forma, MB, VB, mais a integral de FRB, T1 a T2, dt,
é igual a MB, VB, vetor VB'. Ok? Agora, se nós considerarmos as partículas como um único sistema, ou seja, vamos supor que existe aqui uma separação que divide essas duas partículas do resto do universo, isso que é um único sistema. Então as forças externas aqui vão se anular. Quer ver? Deixa eu pegar um parêntese aqui. Vamos supor que eu tenho uma partícula aqui, eu tenho uma força aqui, que eu vou chamar de P1. Vou pegar uma outra força aqui. No impacto, essa partícula 1 empurra essa partícula 2. E essa partícula 2 empurra a partícula 1. Certo? Tá para cá. Ambas as forças, elas têm o mesmo módulo. Então, P1 é igual a P2, certo? Tem a mesma direção, mas tem sentido contrário. Uma está para a esquerda e a outra está para a direita. Se eu analisar separadamente cada partícula, a resultante da partícula 1 é essa força P1. Analisando separadamente essa partícula 2, a força resultante em 2 é a força P2. Agora, se eu analisar o conjunto e dizer que esse é um sistema único, não existe força aqui fora, nenhuma parte, ok? Agora, se eu analisar a partícula de forma unitária, vai existir uma força externa, certo? E a minha resultante vai ser diferente de zero. Agora, se eu analisar o sistema como único, essas forças aqui vai anular com essa. Por quê? Porque tem a mesma direção, certo? E o mesmo módulo, sentido contrário. Então, no sistema, quando você analisa o sistema único, a força resultante aqui é zero. Ok? A força resultante é zero. Agora, se você analisa um sistema e analisa o outro sistema, então vai haver uma força resultante aqui, tá certo? Diferente de zero. Agora no sistema único não. Bom, então se eu supor que esse sistema é um sistema único, então a força resultante de A e a força resultante de B são ambas iguais a zero. Então, se eu somar essas duas equações aqui, eu vou obter o quê? Eu vou obter o seguinte, que MAVA mais MBVB é igual a MAVA' mais MBVB'. Ok? Lembrando que VA é paralelo a VB, ambas estão em cima da linha de impacto, e que é paralelo a VA', que é paralelo a VB'. Isso quer dizer o quê? Que elas chegam numa direção e saem na mesma direção. Ou seja, os vetores posteriores da velocidade estão na mesma direção que os vetores
anteriores, ou seja, com os vetores de velocidade que chegam no impacto. Beleza? Eles não mudam de direção. Aqui não muda de direção quando é um impacto central direto. Não é o caso do impacto central oblíquo. Lembrando que a gente está estudando um impacto central direto. Beleza? Bom, vamos imaginar agora o momento exato do impacto, o momento exato inicial do impacto. E aqui eu vou chamar de partícula A e partícula B. A partícula A chega com a velocidade VA, nessa direção e nesse sentido. E a partícula B, ela tem a velocidade VB nessa direção e nesse sentido. Aqui, frisando, esse é o momento antes do impacto. Antes do impacto. Ok? Momento anterior ao impacto. Então, essas partículas elas começam a se deformar, esse aqui é o momento exato do início do impacto, e elas chegam na deformação máxima, uma entrando na outra, certo? E quando isso acontece aqui, só existe uma velocidade. Ou seja, elas ficam coladas, tá certo? E não faz nenhum sentido imaginar velocidades diferentes, ok? Eu vou chamar essa velocidade aqui, que é uma velocidade única, eu vou chamar de VU. Tá aqui. E aqui é na deformação máxima. Deformação máxima. Tá aí. Deformação máxima. Ok? Bom, depois do impacto, a gente vai ter o quê? Vamos ter essas partículas separadas. Deu o impacto, e aqui, ó, lembrando que é uma análise infinitesimal de tempo, isso aqui é muito rápido, mas elas não ficam durante o impacto para sempre, né? Então, essa partícula aqui, partícula A e a partícula B, ela adquire uma outra velocidade, que eu vou chamar de VA', e essa, da mesma forma, essa partícula aqui adquire uma outra velocidade, que eu vou chamar de VB'. Isso aqui é após o impacto. Então elas vêm, trombam, deformam e saem. Ok? Isso aqui, em quanto tempo? É um infinitésimo de tempo. É um tempo infinitesimal. Beleza? Muito rápido. É imperceptível. É como se fosse uma bola de sinuca chocando na outra. Só que a gente está fazendo aqui, obviamente, estamos parando o tempo e analisando o movimento, como se o tempo fosse maior, mas não é. É um tempo muito pequeno. Bom, então,
De novo, jogando lá naquela equação, você tem que MA, V inicial de A, vetor, né? Mais MB, V inicial de B, é igual a MA, V de A, final agora, mais MB, V final de B. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou analisar somente a partícula A, eu vou analisar sob o ponto de vista da equação de impulso, aquela equação anterior, aqui, tá certo? Mas eu vou analisar só o A, só a partícula A. Eu vou analisar ela no período de deformação, então eu vou colocar aqui, período de deformação, Depois eu vou analisar ela no período de restituição, quando ela está voltando ao normal, ok? Tá. Então, no período de deformação, o que acontece? Ela toca a partícula B e deforma e entra dentro da partícula B. É isso aqui, esses dois casos aqui. Tá certo? Então, vamos fazer esse tipo de análise. Então, como vai ficar? Então, vou novamente usar essa equação aqui do impulso para fazer esse tipo de análise. Então, vai ficar o que? MA, VA inicial, mais a integral da força resultante dt, com T variando de T1 a T2, é igual a MA, VA final. Só que a força que existe em A é a força que B exerce nela. Ou seja, existe uma força na partícula A, existe uma força nessa direção e nesse sentido aqui. Ó. Porque B empurra A, certo? Então, se eu falar que a direção positiva está nesse sentido aqui, que é o sentido da velocidade inicial, então essa força aqui resultante vai ser negativa. Então eu vou chamar de menos integral de P, vetor P, dt, T1 a T2 é igual a massa A e velocidade. Que velocidade vai adquirir no final? VU. Eu começo aqui, ponto 1, e vou para cá, ponto 2. A velocidade dele vai ser o VU. Então vai ser MA, VU. Onde VU, né, de novo, é a velocidade adquirida por A e por B. Durante esse impacto até a deformação máxima. Ok? Tá. Agora eu vou analisar o período de restituição, ou seja, ele sai daqui do ponto 2 e vem para cá, do ponto 3. Ou seja, ele desamassa, né? Vamos dizer assim. Ele desamassa. Ok? Então, como vai ficar? Vai ficar o seguinte. Deixa eu escrever aqui, vai ficar mais organizado.
período de restituição. Tá aí. Então, como vai ficar? Ele começa com que velocidade? Começa com VU e vai para que velocidade? Uma velocidade final VA. Ok? Então, como vai ficar essa equação? Vai ficar dessa forma aqui. MA VU menos R, que é restituição, força de restituição, dt, de T1 a T2, é igual a massa, velocidade final de ar. Beleza. Pessoal, agora vamos fazer a seguinte análise. O tempo de impacto é o mesmo, ok? Para os dois. A força que A exerce em B é a mesma força que B exerce em A. A única coisa que muda é o sentido, mas a direção e o módulo é o mesmo, ok? Bom, se ambas as forças P e R são iguais e o tempo de impacto é o mesmo para os dois, obviamente, então quer dizer que esses impulsos eles são iguais, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou isolar esses impulsos. Primeiro, aqui o impulso de P, tá certo? Então, o que eu vou ter? Que impulso de P, que é integral de P dt, de T1 até T2, é igual a MA VA inicial menos MA VU, certo? Da mesma forma, eu vou isolar o impulso de R, de T1 a T2, eu vou encontrar MA VU, lembrando que eu estou analisando somente a partícula A, né? Menos M VA final, certo? Ok, então, aqui é inicial. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir essas expressões, impulso de R pelo impulso de P, eu vou encontrar o quê? R dt de T1 T2 por integral de P dt T1 a T2 é igual a MAVU, eu vou colocar o MA em evidência, VU menos VA final por MA V inicial de A menos VU, certo? Posso cortar massa com massa, então eu vou ter VU menos VA dividido por V inicial de A menos VU, certo? Isso aqui eu vou chamar de E. Eu vou chamar isso aqui de E. Então, E é VU menos VA por V inicial de A menos VU.
Da mesma forma, eu vou colocar aqui, isso aqui é de A, e agora de B, e é igual, ou pelo menos semelhante, né? Eu não vou fazer essa mesma análise com o corpo B, fica aí de exercício, na aula vai ficar muito maior do que já está. Vamos encontrar aqui E para o corpo B, é VB, menos VU, dividido por VU, menos V inicial de B. Ok? Se fizer a mesma análise aqui com o corpo B, vamos encontrar isso aqui. Certo? Lembra que a gente chegou à seguinte conclusão, de que o impulso de R dt de T1 até T2 de A é igual, exatamente igual ao impulso de R dt de T1 até T2 de B. Por quê? Porque os tempos são iguais, um infinitesimal igual, e essas forças são iguais, ok? Da mesma forma, o impulso de P dt de T1 até T2 é igual ao impulso de P dt de T1 a T2, isso em A e em B. Nós também definimos que E é igual a impulso de R dt de T1 até T2, ok? Por impulso de P, integral, né? De T1 a T2. Se eu multiplicar por 2 e dividir por 2, não vai fazer diferença nenhuma, ok? Se eu multiplicar aqui por 2 e dividir por 2, não vai fazer diferença nenhuma. Mas 2 integral de R, isso aqui é a mesma coisa de integral de R dt T1 até T2 de A mais a integral de R dt de T1 até 2, só que de B. Por quê? Porque são iguais. 2R é RA mais RB. Né? Essas integrais são iguais. Da mesma forma, a integral de P dt T1 até T2 mais integral de P dt T1 até T2, mesma coisa, certo? Tá, mas o que é essas equações aqui? Isso aqui vai ser, fazendo um parênteses aqui, rapaziada, que a gente tem o seguinte, que eu vou supor que E é A por B no primeiro, né? Primeira partícula, e o mesmo E agora é C por D, eles não são iguais, né? Porque as expressões no denominador e no numerador são diferentes lá. Aí, o que eu vou fazer? Eu quero saber o que é A mais C por B mais D. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou isolar o A aqui nessa expressão. O que eu vou ter? A é igual a B vezes Z. Agora eu vou isolar C aqui nessa expressão. O que eu vou ter? C é igual a
D vezes Z, ok? Agora eu vou jogar aqui. O que é o A? B vezes Z. O que é o C? D vezes Z. Embaixo, normal. D mais D. Agora eu vou colocar o E em evidência aqui, vai ficar E, que multiplica B mais D. Embaixo, continua o B mais D. Só que B mais D, vou cortar com B mais D, isso aqui vai sobrar 1, né? Então fica E. Ou seja, se eu tenho um E igual a por B, E igual a C por D, quando eu somo isso com isso, dividido isso por isso, eu vou encontrar o mesmo E. Certo? Então é isso que eu vou fazer aqui. Então eu tenho um E, que é isso aqui, eu tenho outro E por B, que é isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou somar esse numerador com esse numerador, dividido pela soma desse denominador por esse denominador. Então, o que eu vou ter? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar de amarelo. Vai. Então, o meu E, que continua a mesma coisa, vai ser no A, VU menos VA, mais, lá em cima, no outro, VB menos VU, tudo em vetor, né? Estamos esquecendo aqui. Dividido por V0A menos VU, V0A menos VU, VU positivo menos V0B, mais VU positivo menos V0B. Tá, deixa eu cortar aqui com outra cor. VU, vou cortar com esse VU, um positivo e outro negativo, vai me sobrar o quê? VB menos VA. Então já vou colocar de verde para copiar. VB menos VA. Embaixo vai sobrar o quê? VU negativo corta com VU positivo. Sobra V0A menos V0B. Isso aqui é a equação que fornece o coeficiente de restituição. Tá certo? Equação famosa aí, né? Principalmente lá no ensino médio. A gente estudava isso aqui. Mas ela é encontrada dessa forma. Tá certo? Dessa forma aqui. Tá, e, bom, vamos fazer uma outra análise aqui agora, para terminar. Tem como esse E ser zero? Tem como? Como? Quando o numerador, ou seja, a parte superior dessa razão, for igual a zero. Isso acontece, deixa eu colocar aqui de branco. Quando que isso aqui é zero? VB menos VA é zero. Isso implica VA igual a VB. Certo? Então, tem como ele ser zero? Tem. Quando VA, o vetor VA é igual ao vetor VB. Tem como ele ser 1? Tem. Quando a parte superior da razão é igual à parte inferior, ou seja, quando o numerador é exatamente igual ao denominador. Deixa eu colocar aqui, entre parênteses, e zero. Então, quando VB menos VA igual a V0A
menos V0B. Isso implica em E igual a 1, certo? E reescrevendo aí, ficaria da seguinte forma: VB mais V0B é igual a VA mais V0A. Ok? Dessa forma, então, eu teria um E igual a 1. Bom, essa é a aula de hoje. Foi talvez a maior aula até agora, mas o conteúdo é legal. Beleza? Bom, então é isso. Próxima aula a gente continua.